sou a orientadora Fátima, da Fundação Benedito Siqueira e Silva. Mais uma vez estou aqui para poder nós fazermos mais uma oficina. Lembrando vocês que no final deste vídeo, acesse o link e tenha acesso aos moldes da peça que nós iremos fazer. Esse mês de outubro é o mês das crianças e pensando nisso, eu vou trazer para vocês umas histórias de Era Uma Vez. Então a boneca que a gente vai fazer hoje é a boneca Rapunzel. Aí para vocês, mamães que confeccionam bonecas e vovós que confeccionam bonecas, ter o prazer de fazer a boneca e contar essa história, lembrar como era essa história e vivenciar esse momento que é muito gostoso. Bora fazer boneca com nós agora? Com o algodão cru, nós vamos fazer as bases. Rosto, braços, pernas e corpo. Tecido duplo. E aí você risca e já sai 2 vezes. Alfineta para costurar. Você vai costurar em cima do risco aonde você riscou. Só tem um detalhe que eu vou passar para vocês. Esse rostinho a gente vai pintar antes de costurar, para dar tempo dele secar e depois vocês continuarem o traço. A gente vai separar a cabeça para poder a gente fazer o rosto, para ele secar, para depois a gente fazer a costura dele. Porque se você não tiver muita habilidade na hora de fazer o rosto, você não precisa se preocupar, depois da boneca pronta pode estragar alguma coisa. Então fica mais fácil a gente fazer e depois fazer a montagem. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, na base, quando vocês tiram o molde da peça, tá vendo? Ele vai estar assim. O que significa isso aqui? Cortar. É para o lado de trás que vocês vão cortar, depois para desvirar o rosto da boneca. E aqui, o lado da frente, que é onde tá a base do olhinho. O que vocês podem fazer? Colocar aqui em cima e pôr um carbono embaixo para poder fazer o desenho. Ou, simplesmente, fazer um risquinho por cima, ele já vai dar uma leve aparência do que é para ser feito lá embaixo. Para virar uma colinha para vocês. Dá para parecer uma base. Aí vocês vêm com a caneta e faz o contorno. Tá vendo? Isso é uma sugestão que eu dou para vocês para vários tipos de rosto. Peguem uma base de rosto, uma folha de sulfite e façam uma colinha. E aí vocês vão, até vocês terem habilidades para fazer rosto. Isso é uma boa dica para vocês, tá bom? Então vamos lá. Enquanto isso aqui seca, nós vamos costurar o corpinho e encher. Nas aulas anteriores, eu ensinei o passo a passo de costurar e encher. Você vai costurar, desvirar, vai deixar um buraquinho que tá marcado no molde, um espacinho para você deixar, desvira e enche. Então, eu vou costurar e já vamos aparecer com ele virado e enchido. Olha só, após estar virado e enchido, a parte da perninha vai ficar com um buraquinho. Vocês vão passar uma costurinha aqui de leve, para poder depois a gente colocar no corpinho. Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Fica bem mais fácil para vocês. Já coloquem a perninha na posição que vai ficar na boneca. O corpinho, ele é desvirado pelo um buraquinho na lateral, tá vendo? Então, vocês vão colocar a perninha pra dentro, alfinetar, alfinetou, tá? E daí a gente vai costurar. Procura deixar a mesma largura, tá? De um lado da perninha do outro.
buraquinho para desvirar. A minha, aqui, de um lado, ficou mais do que o outro. Se acontecer isso com a sua... Ah, não ficou, foi porque tava dobradinho. Ó, aqui tem que ficar igual, os dois cantinhos. Tá vendo? Mas ainda ficou um pouquinho. Eu vou entrar um pouquinho mais desse lado. Se acontecer isso, você faça isso aí, tá? Cortou, virou. Olha só, tá vendo? Ficou igual as duas partes, viu? E é assim que tem que ficar. Aí a gente vai, coloca o enchimento pra completar. Primeiro, aonde vocês têm que completar é o pescoço, porque o pescoço tem que ficar bem duro, pra poder a cabeça ficar firme. Eu costumo, até na cabeça, colocar um pedacinho de tecido dobradinho. Ajuda bem pra endurecer a base do pescoço, tá? Você põe um pouquinho de enchimento e vai com um pedacinho de tecido por trás. Aqui, ó, por trás, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o toquinho de tecido, ó. Pra ele firmar. Pontinho pra fechar. Lembrando que todas as vezes que acabou, entra com a linha dentro da peça, se perde lá no meio, solta, puxa e solta. O fio vai ficar lá dentro, tá bom? Vamos pro bracinho. Ó, as agulhas de bonecas tem vários tamanhos, tá vendo? Você escolhe qual você quer. Geralmente elas são, as que mais estão sendo usadas agora são as bonecas com os braços articulados. Articulados, a gente usa essas agulhas grandes. Por quê? Porque deixam os braços móveis. Essa aqui, mesmo ela sendo uma boneca de braço articulado, ela tem duas opções de manga, de fazer a manga separada nela e a manga no vestido. Então, eu vou optar por fazer a manga no vestido, tá bom? E a próxima boneca eu ensino a fazer com a manga embutida no braço. Enfiou, saiu do outro lado, puxou, aí coloque o braço. Agora sim, agora é o lado que você define frente e costa, porque é a posição dos braços. Colocou, travou. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Aqui entrou outro braço. Olha só, aqui tá aparecendo o meu pontinho. Se por um acaso fosse a peça que não poderia aparecer, eu colocaria um botão. Se fosse uma peça que não poderia demonstrar esse tipo de modelo, a gente tem um outro tipo de acabamento. Esta não. O vestidinho dela tem uma manga e a manga é uma manga bufante, então não vai aparecer esse acabamento. Então a gente vai passar a agulha de um lado para o outro 4 vezes para poder finalizar o fechamento do braço. Vamos lá. Dá um nó com a ponta da primeira linha que você colocou. Agora vamos montar a cabecinha. Já secou? Lembra o desenho do corte que eu mostrei pra vocês, que está aqui? Ó, a gente vai fazer ele aqui atrás, ó. Olha só, vocês enchem bem, passa assim bem bonzinho do dedo, sabe? Porque aqui ela tem umas curvinhas no rosto. E se a gente não completar bem, quando é a hora de colocar o cabelo, a gente tem um pouco de dificuldade. Então, vamos caprichar aí na cabecinha dela, tá bom? Olha só, a cabecinha dela tem que estar bem cheinha. Quando vocês olharem lá o formato,
e vocês olharem e ver que parece que tá meio tortinha, não é que tá torta. É porque o formato do penteado do cabelo da Rapunzel é um cabelo grande, a história daquela que joga a trança lá na torre. Então o rostinho dela é assim mesmo. Então vocês não se assustem de achar que tá diferenciado, tá? Olha só, ficou o buraquinho aqui atrás. Como que a gente elimina esse buraquinho? Eu vou juntar aqui, aí ele vai ficar franzido, ó, fica feio se a gente simplesmente juntar aqui. O que que a gente faz? A gente pega um retalhinho que sobrou lá dos pedacinhos na hora que a gente cortou, coloca o retalhinho aqui por cima e costura. Não precisa de ficar uma costura bonita, porque não vai aparecer. O cabelo vai tampar, é só pra ficar fechadinho com acabamento isso aqui, tá bom? Olha só, tá vendo? Fechadinho e o rosto dela não ficou enrugado. Aí agora você vai pegar o corpinho dela, sentadinho, os bracinhos virados na posição, o queixinho dela, tá vendo? Aqui na base. Aqui tá exatamente aquele paninho que eu coloquei, o paninho mais grosso que eu coloquei, ele tá aqui. Então, você vai colocar aqui, visualizando aqui, pra passar a cola. E segura. Ela não fica uma cabeça firme, vocês estão vendo? Não tá firme ainda. A gente afirma depois com a linha na hora que coloca o cabelo, tá? Porque o cabelo dela é pesado, a cabeça dela tem que ser fixada com o cabelo na base do corpo, tá bom? Nossa, minha boneca ficou com o pescocinho mole, ainda vai ficar. Depois é que ela vai ficar com o pescocinho. Olha só, na próxima aula a gente vai estar fazendo o cabelo dela, dando todo a finalização do cabelo e fazendo o vestido, tá bom? Eu não sei se a gente consegue em mais uma aula já concretizar os dois, porque o cabelo dela é bem difícil, mas a gente vamos estar fazendo. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Eu agradeço.